nos ha bendecido tanto, nos ha favorecido tanto, ensinado, inspirado. E Pastor Ricardo, más que ser supervisor de nuestra iglesia aquí, es un referente en nuestras iglesias. Él tiene un apodo, y yo le dije que voy a contar el apodo aquí públicamente hoy. Pastor Ricardo es conocido como el príncipe de los predicadores de la viña. Vamos a recibirlo con aplausos. Bem-vindo, pastorzão, que alegria. Ele vai traduzir, né? O Eduardo, ele queria traduzir. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Enquanto o pastor Tiago fazia a minha apresentação, Mientras Pastor Tiago hacía mi presentación, eu lembrei de um pastor muito antigo, me recordé de un pastor muy antiguo. que ele estava num evento e alguém fez uma apresentação muito glamourosa para ele. Entonces este pastor estaba en un evento y alguien hizo una presentación con mucho glamour para él. E ele disse: Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que fala. Y él dijo entonces: Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Mas perdoa a mim também, porque eu gostei muito. Pero perdóname a mí también porque me gustó mucho. Olha, que hermoso, hermanos. Olha, qué lindo, irmãos. Que bueno estar acá. É muito bom estar aqui. Você tá bom. Desde a última vez que eu estive aqui, muitas coisas aconteceram. Desde la última vez que estuve aquí, realmente muchas cosas pasaron. E a igreja está muito bonita. La iglesia está muy linda. Eu acho que se eu me mudar para Buenos Aires, Creo que si me cambio a Buenos Aires, eu vou ser membro dessa igreja. voy a ser miembro de esta iglesia. Eu vou ser pastoreado pelo pastor Tiago. Voy a ser pastoreado por Pastor Tiago. Nós temos que ter o coração para amar a igreja. Tenemos que tener un corazón para amar a la iglesia. Mesmo que a igreja tenha os seus defeitos. Aunque la iglesia tenga sus defectos. Você conhece a história do cachorro que falava? ¿Conoces la historia del perro que hablaba? Diz que um homem estava caminhando pela rua Había un hombre caminando por la calle e ele viu uma placa numa casa assim: vendo um cachorro que fala. y él vio un cartel en una casa que decía: vendo a un perro que habla. E ele disse: que interessante, um cachorro que fala. Y él dijo entonces: qué interesante, un perro que habla. Então ele bateu na porta daquela casa Entonces él golpeó la puerta de la casa e o dono da casa atendeu. y el dueño de la casa lo recibió. E ele disse: é verdade que você está vendendo um cachorro que fala? Entonces le dijo: ¿es verdad que estás vendiendo a un perro que habla? Ele disse: sim, eu tenho um cachorro que fala. Él dijo: sí, tengo un perro que habla. Ele disse: eu quero conhecer. Entonces él dijo: quiero conocerlo. Ele falou: não tem problema, entre que eu vou te apresentar. Entonces dijo: no hay problema, entra que te lo presento. E ele levou o homem lá nos fundos da casa, Llevó al hombre al fondo de la casa, deixou ele com o cachorro lo dejó con el perro e disse: fique quanto tempo você quiser que eu vou resolver algumas coisas. y le dijo: quédate cuánto tiempo quieres que voy a resolver algunos asuntos. E o homem chegou lá, olhou o cachorro Entonces el hombre llegó, miró hacia el perro e ele disse: oi. y él le dijo: hola. E o cachorro falou: oi. Y el perro le dijo: hola. Ele disse: é verdade, você fala. Y entonces él dijo: es verdad, tú hablas. E ele disse: sim, eu aprendi com os humanos desde pequenininho. Entonces él dijo: sí, yo aprendí con los humanos desde que era pequeño E eu falo muito bem. y yo hablo muy bien E eu me tornei um especialista. y me torné un especialista. Então fui contratado pelo FBI Entonces fui contratado por el FBI, e me tornei um agente secreto. me torné un agente secreto E eu desvendei muitos casos. y desvendé muchos casos. E agora que a minha missão acabou com o FBI, Y ahora que mi misión en el FBI ya terminó, eu voltei para casa do meu dono. volví a la casa de mi dueño. Enquanto ele conversava, o dono do cachorro chegou. Entonces mientras conversaban, volvió el dueño de la casa. E ele disse: olha, eu estou interessado num cachorro. Entonces le dijo: mira, estoy muy interesado en el perro. Ele fala de verdade. Él habla de verdad. E você vai vendê-lo? ¿Y tú lo vas a vender? Ele disse: sim. Sí, dijo. Quanto você quer no cachorro? ¿Cuánto quieres en el perro? Quanto que é 20 reais em peso? 3.000 reais. 3.000 pesos. 3 mil? Aí ele falou: 3 mil pesos. Y él dijo entonces unos 3.000 pesos. Aí ele falou: mas é muito barato. Pero él dijo: pero no hace sentido, es muy barato. Você tem um cachorro que fala Tienes un perro que e habla você vai vender por 3 mil pesos. y lo venderás por 3.000 pesos. Ele disse: é. Él dijo: sí. E por quê? ¿Y por Ele qué? disse: é porque ele fala, mas ele é mentiroso. Él dijo: porque él habla, pero es mentiroso. Ele nunca trabalhou no FBI. Él nunca trabajó en el FBI. A igreja tem
defeitos, sim ou não? La iglesia tiene defectos, ¿sí o no? Mas é uma bênção, amém? Pero es una bendición, amén. Então ficamos só com a parte boa, Entonces nos quedamos solamente con la parte buena. porque a igreja faz o que ninguém faz. Porque la iglesia hace lo que nadie hace. Ela transforma o homem pela pregação do evangelho, Ella transforma al hombre por la predicación del evangelio, de dentro para de fora. adentro hacia afuera. Amém? Amém. Um aplauso ao Senhor Jesus. Un aplauso al Señor Jesús. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Ok. Ok, estou alegre aqui de ver o Alex e a Bárbara. Estoy muy feliz de verlo a Alex y a Bárbara. Quando eu cheguei aqui, a Amanda estava fazendo uma apresentação. Cuando llegué aquí, Amanda estaba haciendo una E presentación eu estou impressionado com ela. y yo estoy impresionado con Que ella. ela falava o espanhol perfeito. Pues habla el español perfecto E eu entendi tudo. y yo entendí todo. Então você está muito bem. Entonces estás muy bien. E cadê o Lucas? O Lucas está aí? ¿Y dónde está Lucas? O Lucas, tá ali também. Ah, está ahí Uma también. alegria revê-lo. E o Christian aqui também. Es una alegría reverlos y también a Cristian. E essa moça do lado do Christian. Y esa chica al lado de Cristian. Ah, ok. É só estar sentada, ok. É só estar sentada. Ok. 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 Voltemos à palavra. Volvemos aquí. Ok. Todos aquí conmigo. Ok. Eu quero compartilhar com você nos próximos minutos Quiero compartir con ustedes en los próximos minutos sobre o tema pecados parcelados, sobre el tema pecados en cuotas, pagamento à vista. pago al contado. Uau. Pecados parcelados Pecados en cuotas e pagamento à vista. y el pago de contado. Decontado. Ok. E essa é uma palavra introdutória nessa noite, Y es una palabra de introducción en esa noche. porque biblicamente Pues bíblicamente, o melhor vinho vem no final. el mejor vino viene al final. Então no final o pastor Aloysio vai entrar Pues al final, Pastor Luisio entrará e ele vai servir o melhor vinho para vocês. y él servirá el mejor vino para ustedes. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. 1 de Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Dice así, pues también Cristo... ¿Puede ser en español, por favor? Porque Cristo murió por los pecados una vez por Então, todas. você pode ler toda até o final. No, en español, por favor. El justo por los injustos. Vuelve para atrás. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ok. É muito comum no Brasil Es muy común en Brasil você fazer compras parceladas. hacer compras en cuotas. Você pega o seu produto na hora Tomas el producto en el momento e você vai pagando em várias parcelas até o final. y lo vas pagando en varias cuotas hasta el final. O pagamento à vista é quando você paga tudo de uma vez e você não deve mais nada. El pagamento de contado es cuando pagas todo de una vez y no te quedas debiendo nada. Mas a maioria de nós brasileiros gostamos de prestação. Pero la mayoría de nosotros, los brasileños, nos gustan las cuotas. A gente não consegue ficar sem uma prestação. No nos conseguimos quedar sin estar debiendo algunas cuotas. É tanto que quando a gente quita uma, a gente já faz outra. De tal forma que cuando finalizamos el pago de las cuotas, ya iniciamos las siguientes. Isso não é um problema para nós. Eso no es un problema para nosotros. Isso é um problema quando nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Esto se torna un problema cuando traemos esa realidad a nuestro relacionamiento con Dios. E você passa a raciocinar em um perdão parcelado da parte de Deus. Y pasas a meditar en un perdón en cuotas de parte de Dios. A maioria dos cristãos no mundo não crê no perdão total dos seus pecados no novo nascimento. La mayoría de los cristianos del mundo no cree en el pago total de sus pecados cuando nace de nuevo. De forma geral, nós pensamos assim: eu creio em Jesus, recebo um pouco do perdão até aquele momento. La mayoría piensan así: yo creo en Jesús, recibo un poco del perdón hasta aquel momento. E durante a minha vida eu ainda peco. Y durante mi vida aún cometeré pecados. E Deus tem ali um reservatório de perdão. Entonces Dios tiene un reservatorio de perdón. E à medida que você confessa, Ele vai liberando um pouco mais. Y a medida que confiesas, Él va
va a liberar un poco más de perdón. Você peca mais à frente, você pede perdão, ele libera mais um pouco de perdão. Cometes pecados más adelante, Él pides perdón y Él libera perdón. Então nós percebemos que pecamos, confessamos, recebemos o perdão. Um ciclo interminável na vida de muitos cristãos. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente: pecamos, pedimos perdón, recibimos perdón, y eso se torna un ciclo interminable en la vida de los cristianos. E esse é o perdão a longo prazo que muitos crentes acreditam. Y ese es un perdón a largo plazo en el cual muchos cristianos creen. Então todos os cristãos acreditam que eles vão pecando pouco a pouco. Entonces todos los cristianos creen que van pecando poco a poco. E assim também eles vão recebendo o perdão pouco a pouco. De la misma manera van recibiendo el perdón poco a poco. Mas o que nós acabamos de ler em 1 de Pedro, Pero lo que terminamos de leer en 1 Pedro, ele diz: Cristo morreu uma única vez. él dice: Cristo murió una sola vez. Por isso que eu estou falando para você sobre pecados parcelados, porque durante a nossa vida nós pecamos várias vezes. Por eso estoy hablando contigo sobre pecados en cuotas, porque durante la vida pecamos muchas veces. Mas o perdão é de uma só vez. Pero el perdón es de una sola vez. E por que nós afirmamos que o perdão de Deus é total e completo? ¿Y por qué nosotros afirmamos que el perdón de Dios es total y completo? Porque se o perdão for parcelado, Porque si el perdón es en cuotas, nós estamos na velha aliança. estamos en la vieja alianza. Na antiga aliança, na entrada do templo havia um altar de bronze. En la antigua alianza, en el altar, la entrada del templo había un altar de bronce. E o sacerdote fazia 2 vezes ao dia o sacrifício. Y el sacerdote realizaba el sacrificio 2 veces al día. Às 9 horas da manhã e às 3 horas da A tarde. las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para pedir perdão por toda a nação. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba para pedir perdón por toda la nación. Mas é claro que entre o sacrifício anual de um ano para outras pessoas continuavam pecando. Pero es claro que entre un año y otro, entre un sacrificio y otro, las personas continuaban cometiendo pecados. Então elas tinham seus sacrifícios intermediários para resolver os seus problemas com Deus. Entonces tenían los sacrificios intermediarios para resolver sus problemas con Dios. Então a duração máxima do perdão na antiga aliança era 1 ano. Entonces la duración máxima del perdón en la antigua alianza era de un solo año. O serviço sacerdotal nunca parava. El servicio sacerdotal no paraba nunca. Ele fazia um sacrifício hoje, Él hacía un sacrificio hoy, amanhã tinha um novo sacrifício. mañana un nuevo sacrificio. Ele fazia o sacrifício esse ano Él hacía un sacrificio este año e no outro ano novamente o mesmo sacrifício. y en el siguiente año nuevamente el mismo sacrificio. Era mais ou menos o que acontece na Eucaristia na Igreja Católica. Es más o menos lo que pasa en la Eucaristía en la Iglesia Católica. O católico praticante, ele toda semana ele vai participar da Eucaristia. El católico practicante toda semana va a participar de la Eucaristía. Quem já viveu isso? ¿Quién ya vivió eso? E toda semana você acredita que ao receber a Eucaristia, a hóstia, você recebe o perdão. Y todas las semanas crees que al recibir la hostia recibes el perdón. Então a duração máxima do perdão para eles é 1 semana. Entonces la duración máxima del perdón para el católico es de 1 semana. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Pero tengo una noticia muy buena para ti. Na nova aliança não funciona assim. En la nueva alianza no funciona de esta manera. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Pois também Cristo morreu Pues también Cristo murió uma única vez. una única vez. Uma única vez. Una única vez. Pelos nossos pecados. Por nuestros O pecados. justo pelos El injustos. justo por los injustos. Isso é poderoso. Eso es poderoso. O sacrifício de animais era todo dia. El sacrificio de animales era diario. Mas o sacrifício de Cristo foi uma única vez. Pero el sacrificio de Cristo fue una única De sola forma definitiva. vez. De forma E definitiva para todo y sempre. para siempre. Hebreus capítulo 9, 27 diz: assim também Cristo Hebreos 9:27 dice: así como está establecido, foi oferecido um sacrifício uma única vez. fue ofrecido un sacrificio una única vez. Uma única vez. Essa é a versão King James. Esa es la versión King James. Mas na versão A Mensagem, Pero
Pero en la versión El Mensaje, ele diz que foi um acontecimento único él dice que fue un acontecimiento único que levou os nossos pecados para sempre. que llevó nuestros pecados para Isso é siempre. poderoso. Eso es poderoso. Você deveria dizer amém, Deberías decir aleluia, amén, glória a Deus. aleluya, gloria a Dios. Então nós sabemos que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes Entonces sabemos que los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes nunca tiveram o poder de perdoar pecados. nunca tuvieron realmente poder de perdonar pecados. Cada vez que eles sangravam o animal Todas las veces que degollaban un animal e aspergia o sangue, y colocaban su sangre, era como alguém que faz uma compra no cartão de crédito. es como alguien que hace la compra en la tarjeta de crédito. Você paga naquele ato, Pagas en aquel momento, mas a fatura vai chegar. pero la factura llegará más tarde. Você vai no shopping, Te vas al shopping, você compra um sapato, te compras un você zapato, compra uma roupa, te compras una você ropa, compra uma bolsa, compras una bolsa, você paga no cartão pagas en la tarjeta. e com a loja você já acertou. Con la tienda ya estás arreglado, Mas um dia ainda vai chegar a fatura na sua casa. pero un día llegará la factura en tu casa. Então toda vez que o pecador pecava, Entonces todas las veces que el pecador pecaba, ele pegava o animal, él tomaba un animal, levava ao sacerdote, llevaba hasta el sacerdote, ele sacrificava aquele animal, lo sacrificaba al animal, pedindo perdão por aquele pecado. pidiendo perdón por aquel pecado. Mas Hebreus diz que aqueles animais, o sangue daqueles animais não eram suficientemente poderosos não era poderoso para perdoar pecados de verdade. Pero Hebreos dice que el sacrificio de esos animales no era poderoso para perdonar pecados de verdad. Ele apontava para o sacrifício que haveria de acontecer em Cristo Jesus. Él apuntaba, direccionaba hacia el sacrificio que habría de acontecer, de suceder en Cristo Jesús. Então, na plenitude dos tempos, Entonces, en la plenitud de los tiempos, Jesus veio em carne, Jesús vino en carne, subiu o Calvário, subió al Calvario, morreu numa cruz, murió en la cruz, e lá naquela cruz pregado, y allá en la cruz clavado, ele gritou: él gritó: Tetelestai, Tetelestai, a fatura está nas minhas mãos, la factura está en mis manos, eu vou quitá-la hoje. la pagaré ahora, Você não vai receber mais cobrança na sua no casa. recibirás la deuda en tu casa, Os seus pecados foram perdoados. tus pecados fueron perdonados. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Isso é importante para nós. Eso es importante para nosotros. Porque suponha que você cometesse apenas um pecado por dia. Suponete que cometieras apenas un pecado por día. Seriam 365, 366 pecados por ano. Serían entre 365, 366 pecados por año. E se você esquecesse de confessar apenas um, Y si te olvidas de confesar apenas uno, você ainda estaria separado de Deus. aún estarías separado de Dios. Qual seria a solução então? ¿Cuál sería la solución entonces? No dia seguinte, En el día você siguiente teria que confessar o do dia tendrías que confesar el del e día o do dia anterior. y el del día anterior. Eles estavam acumulando. Ellos estaban acumulando. Por isso que nós não somos perdoados de acordo com a nossa memória. Por eso es que nosotros no somos perdonados de acuerdo a nuestra memoria. Porque algumas coisas você já esqueceu. Porque algunas cosas ya te olvidaste. Nós somos perdoados de acordo com a memória do Senhor. Somos perdonados de acuerdo a la memoria del Señor. Foi Ele quem disse: Fue Él quien dijo: dos seus pecados de tus pecados jamais me lembrarei. jamás me acordaré. Aleluia. Aleluya. Se dependesse de nós lembrarmos de todos os nossos pecados Si dependiera que nosotros nos acordáramos de todos nuestros pecados para receber o perdão, para recibir el perdón, provavelmente você iria esquecer de algum. probablemente te olvidarías de alguno Você ainda continuaria sendo um miserável pecador. y aún continuarías siendo un miserable pecador. Então o Senhor nos deu uma solução definitiva. Entonces Dios nos dio una solución definitiva. Jesus, Jesús, Ele foi o sacrifício completo, Él fue el sacrificio completo, pleno, pleno, total, total, pagou toda a dívida pagó toda la deuda e não deixou nenhum saldo para você no y no final. quedó ningún saldo para ti al final. Diga para quem está do seu lado: você está totalmente perdoado. Dígale al que está a tu lado: estás completamente perdonado. Amém. Amén. Segundo, se o perdão for parcelado, En segundo lugar, si el perdón es en cuotas, o pagamento não quitou a fatura completamente. entonces el pago no fue para la factura total. Imagine que eu compre um carro Imagínate, me compro un auto para pagar em 60 para prestações, pagar en 60 cuotas, 60 meses. 60 meses. Mas aí eu recebo um dinheiro Entonces recibo un dinero e eu vou lá e antecipo o pagamento. y voy al banco y anticipo el pago. Eu pago todas as parcelas que ainda iriam vencer daqui a 5 anos. Pago todas las cuotas que aún vencerían de aquí a 5 años.
Ninguém pode mais me cobrar aquelas parcelas. Nadie más me puede cobrar esas cuotas, Mesmo que a data dela é futura. aunque su fecha es a futuro. É isso que Jesus fez na cruz. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Ele pagou pelos seus pecados do passado, Él pagó por tus pecados del pasado, do presente del e presente do futuro. y del futuro. Aleluya. Ainda tem uma data de algo que você vai fazer ainda. Aún hay una fecha de un pecado que aún vas a cometer. Mas ele já pagou por esse Pero pecado él ya futuro. pagó por eso también. Por isso ele morreu no alto de uma montanha. Por eso él murió en la cima de la E montaña. o sangue dele Y la sangre de él escorreu para trás derramó hacia atrás e para frente. y hacia adelante. Passado, Pasado, presente presente e futuro. y futuro. Totalmente perdoados. Totalmente Aleluia, perdonados. glória Aleluia. a Deus, glória a Deus. Aleluya. Entender sobre o perdão total de pecados El que entiende sobre el perdón total de pecados é uma base forte para a nossa fé. es una base fuerte para nuestra fe. Por isso, essa mensagem ela precisa estar bem fundamentada no nosso Por coração. eso este mensaje necesita estar bien enraizado en nuestro corazón. Se você compreender isso plenamente, Si tú comprendes eso de manera plena, você tem uma base tendrás una base para ascender novos degraus na vida para cristã. escalar nuevos escalones en la vida cristiana. Em Cristo Jesus, En Cristo Jesús você está livre de culpa, estás libre de culpa, de condenação, de condenación, de acusação, de de acusación, vergonha. de vergüenza. Você não precisa viver cabisbaixo, No necesitas vivir cabizbajo, preocupado com os seus pecados. preocupado con tus pecados. Você tem que andar com a consciência de justiça Necesitas caminar con la conciencia de e justicia não de pecado. y no de pecado. Paulo fala isso. Pablo dice eso. O que é a consciência de pecado? ¿Qué es la conciencia de pecado? Imagine alguém que está passeando no parque Imagínate a alguien que está paseando por el parque e ele pisa numa caca de cachorro. y él pisa en el estiércol de un perro. Isso. Alguém já teve essa experiência? ¿Alguien ya pasó por eso? Uau. Você chega na grama e passa. Entonces pasas tu zapato en el pasto, Você tenta limpar intentas limpiarlo e você vai para o seu trabalho. y te vas a tu trabajo. E quando você entra no elevador, Y cuando entras en el ascensor, várias pessoas estão ali dentro. varias personas están ahí dentro. Aí uma faz assim. Y ahí uno hace así. Na mesma hora você diz: En el mismo momento dices, é o meu sapato. es mis zapatos. Você passa o dia todo preocupado. Te pasas todo el día preocupado. Você não quer se aproximar das pessoas. No te quieres aproximar de las personas. Porque você diz: alguém vai sentir o cheiro. Porque dices, alguien sentirá el olor. Então você chega em casa à noite. Entonces llegas en casa a la noche. Eu preciso lavar esse sapato. Necesito lavar el zapato. Você pega uma escova, Agarras un cepillo, abre a torneira abres la canilla e esfrega bastante. y lo refregas bastante. No outro dia você põe o sapato. Al otro día te colocas el zapato. Mas você ainda está preocupado. Aún estás preocupado. Será que ninguém mais vai sentir aquele ¿Será mau que cheiro? nadie se dará cuenta más del olor? Isso é a consciência de pecado. Eso es conciencia de pecado. Você já foi lavado, Ya fuiste lavado, já foi perdoado, ya fuiste perdonado. mas o tempo todo Pero todo el tiempo, a consciência de pecado tu conciencia de pecado fica apontando você te queda acusando, para aquela coisa antiga que estava na sua vida. queda mostrándote la cosa antigua, ese momento antiguo que estaba en tu vida. Paulo diz: esqueça a consciência de pecado Pablo dice, olvídate de la conciencia de pecado e ande com a consciência de justiça. y ande, camine con la conciencia de justicia. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Diga para quem está do seu lado: você é justiça de Deus Diga al que está a tu lado, tú eres justicia em de Dios Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Você foi Vos fuiste plenamente perdoado. perdonado. Aleluia. Aleluya. Como que funciona o perdão total de pecados no nosso dia a dia? ¿Cómo funciona el perdón total de pecados en el día a día? Porque nós habitamos no mundo caído. Porque habitamos en un mundo caído. Estamos cercados de coisas ruins. Estamos rodeados de cosas malas. Tentações o tempo todo. Tentaciones en todo el tiempo. A carne querendo pecar. La carne que quiere pecar. Às vezes intenções impuras no nosso A coração. veces intenciones impuras en el corazón. Os nossos olhos veem coisas que nós não deveríamos ver. Nuestros ojos ven cosas que no deberían ver. Nossos pés caminham em lugares que nós não deveríamos caminhar. Nuestros pies caminan en direcciones que no deberíamos ir.
como na prática eu posso viver a aplicação do perdão pleno? ¿Cómo en la práctica puedo vivir la aplicación del perdón pleno? O apóstolo Paulo respondeu isso em Romanos capítulo 8, verso 1. El apóstol Pablo respondió eso en Romanos 8:1. Portanto, agora, Por lo tanto, ahora, nenhuma condenação há ninguna condenación há para os que estão em Cristo para los Jesus. que están en Cristo Jesús. Esse texto é maravilhoso. Ese texto es maravilloso. Eu amo esse texto do livro de Romanos. Yo amo ese texto de Romanos. É o meu versículo favorito. Es mi versículo favorito. Porque ele diz agora, pois, Porque él dice, ahora pues, agora, Agora. nenhuma condenação há. ninguna condenación há. Se você ler esse texto hoje, Si lo lees ahora, vai ser agora. es ahora. Se você lê-lo amanhã, Si lo lees mañana, amanhã será agora. mañana será ahora. Se você ler daqui a um mês, Si lo lees de aquí a un mes, daqui a um mês será agora. de aquí a un mes será ahora. Na hora que você precisar de perdão, En la hora que necesites de perdón, você pode confessar Romanos 8:1. puedes confesar Romanos 8:1. Portanto, agora, Por tanto, ahora, nenhuma condenação há ninguna condenación para os que há estão em Cristo para los que Jesus. están en Cristo Eu estou em Jesús. Cristo Jesus. Eu estou em Não Cristo há nenhuma Jesus. condenação Não sobre a minha existe vida. condenação sobre a minha Dá-lhe vida. glórias em nome de Dale Jesus. glorias al nombre de Aleluia. Jesús. Glória a Deus. Aleluya. Se você nasceu de novo, Si tú has nacido de nuevo, você agora é templo do Espírito eres Santo. ahora templo del Espíritu Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. E o tempo todo, Y todo el tiempo, Ele está nos convencendo. Él nos está convenciendo, Não do pecado. no del pecado. Você foi convencido do pecado antes de se converter. Fuiste convencido del pecado antes de convertirte. Agora o Espírito Santo está te convencendo da justiça de Deus. Ahora el Espíritu Santo te convence de la justicia de Dios. Na hora que você cai e peca, En el momento que caes y pecas, o Espírito Santo diz: el Espíritu Santo te dice, você é justiça de Deus. tú eres justicia de Dios. Isso não combina com a sua vida. Eso no combina contigo. Sai desse lugar. Salí de ahí, Segue o seu caminho. sigue tu camino, Assuma a sua nova identidade. asumí tu nueva identidad. Você não é um miserável Tú pecador. no eres un miserable pecador. Você é um justo redimido. Eres un justo redimido. Muitos cristãos dizem: o Espírito Santo vai acusar quando eu fizer coisas erradas. Muchos cristianos dicen, el Espíritu Santo me acusará cuando hago cosas malas. Mas quem conseguiria viver com uma pessoa dentro de si Pero ¿quién conseguiría vivir con alguien dentro suyo que o tempo todo que en todo el momento está te acusando? te está condenando, Você acusando? ficaria louco. Te quedarías confuso, loco. Então ele habita em você, Entonces Él habita en ti, mas ele não fica acusando. pero Él no te queda acusando. Ele fica te lembrando: Él te queda recordando. você é justiça de Deus. Tú eres justicia de Você é Dios. justiça de Deus. Tú eres justicia de Você Dios. é justiça de Deus. Tú eres justicia de Mas Dios. eu tive um pensamento mal. Você é justiça de Deus. Yo tuve un pensamiento malo, tú eres justicia de Dios. Eu caí e pequei. Você é justiça de Deus. Caí y pequé, eres justicia de Dios. Eu não fui bem com a minha esposa hoje. No fui bien con mi esposa hoy. Você é justiça de Deus. Eres justicia de Dios. Eu não deveria ter respondido meu pai dessa forma. No le debería haber respondido a mi padre de esa manera. Você é justiça de Eres Deus. justicia de Dios. Então ele traz você de volta Entonces Él te trae de vuelta para a sua identidade real. para tu identidad real. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Aleluia. O perdão divino é algo que pertence a você. El perdón divino es algo que pertenece a ti. Todos que pertencem à família de Deus têm direito a esse perdão. Todos los que pertenecen a la familia de Dios tienen derecho a ese perdón. Não porque nós mereçamos. No porque lo merecemos. Não porque nós prometemos que nunca mais iríamos cometer determinado pecado. No es porque prometes que nunca más cometerías determinado pecado. Não porque nós nos esforçamos para viver uma vida santa. No es porque te esfuerzas para vivir una vida santa. O perdão divino foi algo que Deus nos concedeu El perdón divino fue algo que Dios nos dio por sua própria iniciativa. por su propia iniciativa. Não foi condicional ao nosso comportamento. No fue condicional a nuestro comportamiento. Foi independente do que nós fazemos. Fue independiente de lo que hacemos. Independente da nossa obediência. Independiente de nuestra obediencia. Independente do cumprimento dos 10 mandamentos. Independiente del cumplimiento de los 10 mandamientos. Então o perdão de Deus vem sobre todos aqueles que creem em Jesus, Entonces el perdón de Dios viene sobre todos aquellos que creen en Jesús livrando-os da condenação. y librándolos de la condenación. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, Pero aún
aun mientras estemos aquí en esa tierra, é papel do diabo es papel del diablo ficar nos acusando, quedar acusándonos, implantar no nosso coração plantar en nuestro e corazón na nossa y mente en nuestra mente condenação, condenación, culpa, destruição, destrucción, vergonha, vergüenza, vexame. vergüenza extrema. Mas quando nós temos essa revelação, Pero cuando tenemos esa revelación, todas as vezes todas las que o veces diabo tentar nos acusar, que el diablo intente acusarnos, devemos citar esse texto. debemos mostrarle ese texto. Portanto, agora, Por tanto, ahora, diga agora, decía ahora, diga agora, decía ahora, agora, ahora, ahora. nenhuma condenação há ninguna condenación para os há que estão em Cristo para los que Jesus. están en Cristo Jesús. Quem está em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Amém, Jesus? aleluia, glória a Aleluya, Deus. gloria a Dios. Se você precisar dele amanhã, você pode declarar novamente. Si lo necesitas mañana, puedes declararlo nuevamente. Diga, eu fui perdoado, Decir, yo fui perdonado, eu fui justificado, yo fui justificado. você foi inocentado pelo Tú Senhor. fuiste inocentado por el Señor. Foi o que Jesus fez por você e por mim, Fue lo que Jesús hizo por ti y por mí, que nos livrou da condenação. que nos libró de la condenación. Agora olhem todos para mim. Ahora míreme todo a mí. O Senhor não fez uma obra incompleta. El Señor no hizo una obra incompleta. Ele não mandou, Deus, o Pai não mandou Jesus, o seu filho, El Padre no mandó a Jesús, su Hijo, e disse para ele, faça o máximo que você conseguir. y le dijo, haz lo máximo que puedas. Já vai ser uma boa ajuda para eles. Ya será algo bueno, de buena ayuda para E ellos. depois eles complementam. Y después ellos lo terminan. Eles também têm que se esforçar. Ellos también tienen que esforzarse. Eles têm que ajudar na salvação. Ellos tienen que ayudar en su salvación. Não, No, a obra foi plena, la obra fue plena, foi concluída, fue concluida. o perdão foi total, El perdón fue total. os pecados foram apagados. Los pecados fueron apagados. E esse é o início da vida cristã. Y ese es el inicio de la vida cristiana. Não é algo que nós alcançamos depois de muitos anos. No es algo que logramos después de muchos años. Nós começamos no perdão total e completo. Lo comenzamos en el perdón total y completo. Quando nós cremos em Jesus, Cuando creemos en Jesús, a nossa condição muda. nuestra condición cambia. Nós éramos pobres, Nosotros éramos pobres, cegos, ciegos, miseráveis, miserables, pecadores. pecadores. Hoje nós somos justiça de Deus. Hoy somos justicia de Dios. Somos justificados. Fuimos justificados. Um dia, día, o Senhor estendeu a sua mão el Señor extendió su e mano nos alcançou. y nos alcanzó. Você era um cego. Tú eras ciego, Você não sabia o caminho. no conocías el camino. Ele abriu seus olhos. Él abrió tus ojos. Você era morto. Eras muerto. Você não tinha como ir a Ele. No tenías cómo ir Ele hacia foi él. até você. Él fue hacia ti. Mesmo que muitos digam, no dia tal eu fui buscar Jesus. Aunque muchos digan en tal día yo fui a buscar a Jesús. Quando você foi buscar a Ele, Cuando tú fuiste a buscarlo a Ele él, já estava te buscando. él ya te estaba buscando. Ele se revelou a você. Él se reveló a ti. Então essa é a justiça que Ele nos concedeu. Entonces esa es la justicia que él nos concedió. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:21. Mira lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Al que no cometió pecado alguno, Ele o fez pecado por nós, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que nele fôssemos feitos, para que en él recibiéramos o fôssemos feitos justiça de Deus. fuésemos hecho justicia de Dios. Esse versículo não diz que nós seríamos no futuro. Ese versículo dice que nosotros seríamos en el futuro. Ele diz que nós fomos feitos. Él dice que nosotros ya fuimos hechos. Nós não vamos ser nos céus. No es que seremos en el cielo. Nós fomos naquele dia do sacrifício. Fuimos en aquel día en el sacrificio. Quando Ele pagou pelos nossos pecados. Cuando Él pagó por nuestros Nós pecados, fomos feitos justiça de Deus. nosotros fuimos hechos justicia de Dios. Então, em nosso espírito, nós estávamos afundados na lama. Entonces en nuestro espíritu estábamos hundidos en el barro. Ele estendeu a sua mão, Él extendió su mano, nos resgatou, nos resgató, nos tirou de um charco de lodo nos quitó del charco del barro e nos colocou os nossos pés sobre uma rocha. y colocó nuestros pies sobre la roca. Então, em função disso, a Bíblia diz que Ele também nos fez santos. Entonces en función de eso, la Biblia también dice que Él nos hizo santos.
A palavra santo aparece em muitas cartas de Paulo no Novo Testamento. La palabra santo aparece en muchas cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ele não disse perfeitos, Él no dijo perfectos, ele disse santos, él dijo santos, separados. separados. Por exemplo, Paulo escreve à igreja de Roma Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma e ele saúda a igreja assim: y él saluda a la iglesia así: a todos os amados que estão em Roma, a todos los amados que están en Roma, chamados para ser santos. llamados para ser santos. Paulo escreve aos Coríntios Pablo escribe a los e Corintios. ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus Él dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios para ser apóstolo de Cristo Jesus. para ser apóstol de Cristo Jesús, Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, hacia la iglesia de Dios que está en Corintio, aos santificados em Cristo Jesus, a los santificados en Cristo Jesús, chamados para ser santos. llamados para ser santos. Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios Pablo describe su segunda carta a los e Corintios novamente ele diz que aqueles irmãos são y santos. nuevamente él dice que aquellos hermanos son santos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, pela vontade de Deus, por la voluntad de Dios, a igreja de Deus que está em Corinto a la iglesia de Dios que está en Corintio e a todos os santos y a todos los santos em toda a Acaia. en toda Acaya. É interessante que essas igrejas eram bem problemáticas. Es interesante, pues esas iglesias eran bien problemáticas. Eram igrejas confusas. Eran iglesias confusas, Os irmãos ficavam embriagados na ceia, donde los hermanos se emborrachaban en la Santa Cena, comiam comidas sacrificadas a ídolos, comían comidas sacrificadas a ídolos, levavam o outro na justiça, llevaban el otro hacia el tribunal, discutiam, disputavam os dons espirituais. discutían y disputaban sobre los dones espirituales. Eu falo mais línguas que você. Yo hablo más lenguas que tú. Eu profetizo mais que você. Yo profetizo más que tú. Tinha até uma competição entre eles. Existía hasta una competición entre ellos. E Paulo olha para essa igreja Y Pablo mira a esa e iglesia ele diz aos santos. y él dice a los santos. Ele poderia dizer aos miseráveis, Él podría decir a los miserables, carnais, carnales, fracos, frágiles, brigões, pelientos, seus crentes de meia tigela, cristianos de media boca, de segunda classe. de segunda clase. Mas ele diz aos santos. Pero él dice a los santos. Olha como que o Senhor os enxerga. Mira cómo Dios los ve. Porque essa era a nova condição Porque esa era la nueva condición que o Senhor lhes concedeu. que el Señor les concedió. Como ele pagou tudo, Como Él pagó todo, nós não lhe devemos mais nada. no le debemos más nada. Agora pense, Ahora pensá, aquele carnê, é carnê que chama aqui? Aquele carnê que foi quitado, aquella tarjeta que fue cancelada, la deuda, se foi tudo pago, si fue todo pago e alguém te traz para você pagar novamente, y alguien te la trae para que la pagas nuevamente, é ilegal. es ilegal. Você tem que entender isso. Necesitas entender O eso. problema de muitas pessoas El problema de muchas personas é que elas continuam querendo pagar o que Jesus já pagou. es que quieren continuar pagando lo que Jesús ya pagó. Existe uma palavra na teologia chamada vicário, Existe una palabra en la teología llamada vicario, que é substitutivo, que es substitutivo, substituição. que es substituir. Vamos falar aqui de futebol, é mais fácil do que Vamos a hablar de teologia. fútbol, que es más fácil. Alguém gosta de futebol aqui? ¿Alguien le gusta fútbol acá? Alguém aqui gosta do Fluminense? ¿Alguien aquí le gusta Fluminense? Sem mágoas, sem ressentimento, Sin gente. resentimientos, hermanos. Alguém aqui torce pelo Boca Juniors? ¿Alguien aquí es hincha de Boca Juniors? Todos pecadores. Todos pecadores. Tem alguém aqui que joga, é um bom jogador de futebol? ¿Hay alguien aquí que es un buen jugador de fútbol? Quem que é um bom jogador? Quem? Você? Vem cá. Você? E são os dois obreiros que vão ser ordenados hoje? Uau! Não dá briga aqui, não? No va, no vamos a armar pelea aquí. Ok. Deixa eu explicar para você algo importante. Déjame explicarte algo importante. Gabriela.
Gabriel, ele é o jogador principal do time. Gabriel es el jugador principal del equipo. Ele está jogando com muita dificuldade. Él está jugando con mucha dificultad. Ele cai toda hora. Él se cae en todo momento. Ele não consegue segurar a bola. Él no consigue detener la pelota. Ele não consegue marcar um gol. Él no consigue hacer un gol. Mas o técnico está disposto a ganhar o jogo. Pero el técnico está dispuesto a ganar el partido. Ele diz, ele não tem condição de continuar no jogo. Entonces dice, él no tiene condición de continuar en el juego. Então o juiz na beira do campo, ele faz um sinal assim, olha. Entonces el juez en la orilla del campo hace una seña así. Que vai haver uma substituição. Que habrá un cambio. Vai haver uma substituição. Habrá una sustitución. Então o técnico que está aqui, Entonces el técnico que está ahí, que já escolheu, que ya eligió, ele manda pro aquecimento. él manda a entrenar, a precalentar. Está só esperando o juiz parar o jogo para que o substituto entre. Está solo esperando que el árbitro pare el partido para que el sustituto entre. Então chegou a hora. Entonces llegó el O momento. Gabriel vem. Gabriel viene. Jonathan. O Gabriel vai sair Gabriel va a e salir o Jonathan vai entrar. y Jonathan entrará. Assim tem que acontecer no jogo. Así tiene que pasar en el partido. Na Bíblia aconteceu a mesma En coisa. la Biblia pasó la misma cosa. Esse maldito pecador Ese maldito pecador que vivia caindo, que vivía cayendo, só aprontando, solo haciendo lío, não marcava um gol. no hacía un gol. Ele precisa ser substituído. Necesita ser cambiado. Então o pai disse: Entonces el padre dice, eu vou mandar o meu filho voy a mandar a mi para hijo substituí-lo. para sustituirlo. E então vem Jesus. Entonces viene Jesús. Jesus entra. Jesús entra. Ele vai ganhar esse jogo. Él va a ganar el Ele é partido. competente. Él es competente. O problema é que o Gabriel não quer El sair. problema es que Gabriel no quiere salir. E se ficam dois jogadores no campo, Y si se quedan los dos jugadores en el campo, não vai ser bom. no será bueno. Então Gabriel tem que sair Entonces Gabriel tiene para que bem do salir jogo. para que pueda seguir E bien ele el vai partido. ganhar o jogo. Y él ganará el partido. Mas a vitória vai ser do Gabriel também. Pero la victoria será de Gabriel también. Você sabe qual é o problema de muitos crentes? ¿Sabes cuál es el problema de muchos Eles não cristianos? aceitaram a substituição. Ellos no aceptan la sustitución. Jesus entrou, Jesús entró. mas ele diz: eu vou continuar jogando. Pero él dice, Eu continuaré consigo. jugando. Yo Eu vou puedo. marcar o gol. Yo haré Eu el vou gol. me levantar. Yo me Não, levantaré. eu vou vencer. Yo Eu voy a sou vencer. forte. Eu Soy venço a fuerte. tentação. Yo Eu venzo venço la o pecado. tentación. Yo venzo E ele el está pecado. atrapalhando a obra de Y él Cristo. está interrumpiendo la obra de Cristo. Saia do jogo Sal del e partido. deixe ele ganhar a partida E com deixa que ganhe você. o partido. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Na Graças. cruz do Calvário, En la cruz del Calvario, o Senhor fez a plena substituição. el Señor hizo la plena sustitución. Ele tomou o meu lugar de morte Él tomó mi lugar de muerte e me deu o seu lugar de y me vida. dio su lugar de vida. Ele tomou as minhas maldições, Tomó mis maldiciones, me deu as suas bênçãos. me dio sus bendiciones. Ele pegou toda a minha condenação Tomó toda mi condenación, e me deu o seu perdão. me dio su perdón. Fique no lugar da justiça. Quédate en el lugar de la justicia. Fique no lugar do perdão. Quédate en el lugar del perdón. Não volte para o lugar de onde ele te tirou. No vuelvas al lugar de donde Él te sacó. Essa é a verdadeira substituição. Esa es la verdadera Quantos sustitución. recebem, dê um aplauso ao ¿Cuántos Senhor. reciben? Aplaudan al Señor. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, En tercer lugar, se o perdão for parcelado, si el perdón es en cuotas, a obra de Adão la obra de Adán é superior es superior à obra de Cristo. a la obra de Cristo. Uma coisa que nós temos que aprender definitivamente Una cosa que necesitamos aprender definitivamente é desenvolver um raciocínio bíblico, es desarrollar un raciocinio bíblico, o raciocínio da palavra. el raciocinio de la palabra. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Observe com muita atenção o que ele faz em Romanos 5. Observa con mucha atención lo que él hace en Romanos 5. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem Él dice así: por lo tanto, así como por un solo hombre entrou o pecado no mundo, entró el pecado en el mundo, e pelo pecado a morte, y por el pecado la muerte, assim também así también a morte passou a todos os homens. la muerte pasó a todos los hombres.
Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Porque hasta el régimen de la ley había pecado en el mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Pero el pecado no es tomado en consideración cuando no hay ley. Entretanto, reinou o pecado de Adão até Moisés, Entre tanto reinó el pecado de Adán hacia Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, aún sobre aquellos que no pecaron a semejanza de Adán, que prefigurava aquele que haveria de vir. que prefiguraba aquel que habría de venir. Agora preste muita atenção. Ahora presta mucha atención. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Todavía no es así el don gratuito como la ofensa. Porque se pela ofensa de um só Porque si por la ofensa de uno solo morreram muitos, murieron muchos, muito mais mucho más os que receberam los que a recibieron abundância da la graça abundante e gracia o dom da y justiça. el don de justicia. Olha, ele diz no verso 17, se pela ofensa de um Él dice en el versículo 17, si por la ofensa de uno e por meio de um só, y por medio de uno solo. quem foi esse um só? ¿Quién fue ese uno solo? Adão. Adán. Ele disse por meio de Adão, a morte reinou sobre todos. Él dijo que por medio de Adán la muerte reinó sobre todos. Ele diz por meio de um só, Él dice por medio de uno solo, a saber, Jesus a Cristo, saber Jesús Cristo, veio a vida. vino la vida. Então, por meio de um, Entonces por medio de uno veio a condenação sobre todos. vino la condenación sobre todos. Ele diz, quando um pecou, Él dice cuando uno pecó, ele arrastou todos de uma vez. Él arrastró a todos de una sola E vez. se você diz que um salvou, Y si tú dices que uno salvó, mas só um pouco, pero solo un poco, o outro perdoou, el otro perdonó, mas só um pouco, pero solo un poco, então você está dizendo que a obra de Cristo entonces estás diciendo que la obra de Cristo é inferior à obra de Adão. es inferior a la obra de Adán. Porque você crê que o homem, quando nasce, nasce sob a maldição de Adão. Porque tú crees que cuando el hombre nace, nace sobre la maldición de Adán. E quando ele crê, ele tem que ser justiça de Deus. Y cuando él cree, él tiene que ser justicia de Dios. Na mesma En proporção. la misma proporción. Só que a Bíblia diz, Solo que la Biblia Muito dice mais. mucho más, Muito mais. mucho más, como pela desobediência de um só homem, como por la desobediencia de un solo hombre, muitos se tornaram pecadores. muchos se tornaron pecadores. Pela obediência de um só homem, Por la obediencia de un solo hombre, muitos se tornarão justos. muchos se tornarán justos. O que você fez para se tornar pecador? ¿Qué hiciste para tornarte un pecador? Nada. Nada. Você nasceu pecador. Ya naciste pecador. Quando que uma macieira se torna macieira? Cuando una planta de manzana se torna una planta de manzana, Antes de produzir a primeira maçã. antes de producir la primera manzana. No dia que produz a primeira maçã, En el día que produce la primera manzana, não é o dia que ela se tornou a macieira. no es el día que se tornó un manzano. Assim também é com o homem. Así también es con el hombre. Ele não se torna pecador quando comete o primeiro pecado. No se torna pecador al cometer el primer pecado. Ele já nasce pecador. Él ya nace pecador. Veja que ninguém ensina uma criança a pecar. Mira que nadie enseña a un niño a pecar. É da natureza dela. Es de su naturaleza. Ela aprende sozinha. Ella aprende sola. Ela mente. Ella miente. Ela esconde. Ella esconde. Ela engana. Ella engaña. Ela rouba. Ella roba. Ninguém ensinou isso para ela. Nadie lo enseñó a ella. Ela se tornou pecadora Ella se tornó pecadora pela obra de Adão. por la obra de Adán. Toda a humanidade. Toda la humanidad. Olha como foi forte a obra de Mira Adão. cómo fue fuerte la obra de Adán. Mas Paulo diz: Pero Pablo dice muito mais. mucho más. Muito mais. Mucho más. A obra de Cristo La obra de é Cristo poderosa es poderosa para nos justificar. para justificarnos. A desobediência de Adão La desobediencia de Adán nos levou para baixo. nos llevó hacia abajo. E a obediência de Cristo Y la obediencia de nos Cristo puxou para cima. nos llevó hacia Aleluia. arriba. Aleluia. Fiquemos com a obra da cruz. Quedémonos con Aleluia. la obra de la cruz. Aleluya. Então não dê mais ouvidos à voz do diabo, Entonces no le des más oídos a la voz del diablo, dizendo que você é um pecador mendigando o perdão de Deus. diciendo que tú eres un pecador que está mendigando el perdón de Dios. Não, você foi plenamente perdoado No, tú fuiste plenamente de perdonado todos os seus de pecados, todos tus do pecados, passado, del pasado, do presente del presente e do futuro, y del futuro, dos que você se lembra de los que te acuerdas e dos que você não se y lembra, de los que no te acuerdas, dos que você confessou de los que confesaste e dos que você não y de los confessou. que no confesaste. No momento em que você creu em Jesus, En el momento en que creíste en Jesús, você foi marcado pelo sangue. fuiste marcado por la A sangre. sua dívida foi quitada. Tu deuda fue
fue paga. Hoje não há mais culpa. Hoy no hay más culpa. Não há mais condenação. No hay condenación. E é isso que precisamos fazer. Y es lo que necesitamos hacer. Contar às pessoas Contarle a las personas que elas não estão mais devendo. que ellas no deben más. Que Jesus pagou pelos seus pecados. Que Jesús ya pagó por sus pecados. Agora eu vou concluir. Ahora concluiré. Imagine que o Eduardo me deve $10.000. Imagínate que Guilherme debe $10,000. Essa tradução. $10.000. E como diz o ditado, o devedor corre do credor. Y como dice el dicho, el devedor se escapa del acreedor. Ele não quer estar nos ambientes que eu estou. Él no quiere estar en los ambientes que estoy. Ele não quer frequentar os lugares que eu frequento. Él no quiere estar en los lugares que yo estoy. Ele não quer ter comunhão comigo. Él no quiere tener comunión conmigo. Ele fica fugindo de mim. Él se escapa de mí. Assim muitas pessoas estão vivendo em relação a Deus. Así muchas personas viven en relación a Dios. Porque elas se sentem devedoras. Porque se sienten con deudas. Mas Pastor Tiago, Pero Pastor Tiago, que é um homem muito próspero, que es un hombre muy próspero, tem um grande patrimônio aqui, tiene un gran patrimonio aquí, tem uma grande fazenda em Tocantins, tiene una gran hacienda en Tocantins, tem um apartamento lá em Goiânia, tiene un departamento en Goiânia, tem uma casa de praia no Rio de Janeiro, tiene una casa en la playa de Río de Janeiro, investidor da Bolsa de Valores. es inversor en la bolsa de valores. Ele tem muito dinheiro. Él tiene mucho dinero. E ele sabendo que Eduardo está com essa dívida comigo, Y él sabiendo que Eduardo está con deuda con él, ele resolve me ajudar. él decide ayudarme. Então ele encontra o Gabriel, Entonces él encuentra a Gabriel, o Jonathan, a Jonathan. E ele diz: Jonathan, Y él dice, Jonathan, eu estou indo fazer uma viagem, voy a hacer un viaje. mas eu soube que o Eduardo está devendo $10.000 para o pastor Ricardo. Pero me enteré que Eduardo debe $10,000 a Pastor Ricardo. Eu vou pagar essa dívida para ele. Yo pagaré esa deuda para él. Aí ele me procura, paga a dívida Entonces él me busca, paga la deuda. e diz: eu não tenho como falar com o Eduardo agora. Y él dice, no tengo cómo avisarle a Eduardo ahora. Vai lá e avisa para ele Anda allá y avísalo a que él ele não deve mais nada, que él no tiene ninguna deuda más. que o pastor Ricardo está ok com ele. Que Pastor Ricardo está ok con él. Ele pode voltar a frequentar os cultos. Puede volver a los cultos. Ele pode ir nos churrascos. Puede ir a los Está asados. tudo resolvido. Ya está todo resuelto. E o Tiago viaja. Y entonces Tiago viaja. E o Gabriel envolvido com tantas coisas. Y Jonathan envolvido con tantas cosas. Ele toca bateria. Él toca la batería. Ele toca uma empresa. Él tiene una empresa. Ele tem a família. Tiene su familia. Tantas coisas. Tantas cosas. Ele esquece de falar para Se Eduardo olvida de decirle a Eduardo que a dívida dele foi paga que la pelo deuda Tiago. ya está paga con Tiago. E passam anos e anos e anos e anos. Y pasan muchos años, años y años. E aí um dia o Tiago volta. Y hay un día Tiago vuelve. E ele diz: e aí, Jonathan, Y él dice, y entonces, tudo Jonathan, bem lá com o Eduardo? ¿cómo está el tema con Eduardo? Você fala: uau, Y Jonathan dice, oh, esqueci completamente. me olvidé completamente. Estava tão ocupado. Estaba tan ocupado. Você não avisou para ele que a dívida dele estava paga? ¿Que no le avisaste que su deuda estaba paga? Ele diz: eu esqueci. Y él dice, me olvidé. E Eduardo continua sem comunhão comigo. Y Eduardo continúa alejado de Ricardo. Embora sua dívida foi paga há mais de 5 anos. Aunque su deuda está paga hace más de 5 años. A dívida foi paga 2.000 anos atrás. La deuda fue paga 2,000 años atrás. A nossa tarefa como igreja é contar às pessoas. Nuestra tarea como iglesia es contarle eso a la gente. Alguém já pagou a sua dívida. Alguien ya pagó tu deuda. Você não deve mais nada a Tú no Deus. debes más nada Você pode a Dios. vir para a igreja. Puedes venir a la Vamos para a iglesia. célula. Vamos para la Vamos célula. congregar. Vamos Vamos congregar. orar. Vamos Vamos orar. nos aproximar. Vamos aproximarnos. Deus não está irado com você. Dios no está enojado contigo. É o tempo da Es graça. el tiempo de la Os gracia. seus pecados foram Tus perdoados. pecados fueron perdonados. Essa é a maior notícia. Esa es la mayor E noticia. a melhor Y la notícia mejor que noticia podemos dar às pessoas. podemos darle a las E personas. essa é a nossa missão como igreja. Y esa es nuestra misión como iglesia. Em algum tempo o Senhor vai voltar. En algún tiempo el Señor volverá. E a pergunta que Ele vai nos Y fazer: la pregunta que Él nos hará, você contou para a sua família? ¿le contaste a tu familia? Você contou para os seus vizinhos? ¿Contaste a tus vecinos? Você contou para os seus colegas de trabalho ¿Contaste a tus compañeros de trabajo que a dívida dele estava paga? que su deuda está paga? E naquele dia Y en aquel día, você vai dizer: sim, Senhor. y tú dirás, sí, Eu Señor, contei. yo conté. Tanto que minha célula cresceu, Mira cómo mi célula a creció. igreja multiplicou. La iglesia Eu multiplicó. contei para todo mundo. Yo conté a todo el mundo. E aí já não vai ser só esse grupo aqui. Entonces no
será ya solo este grupo mas aquí. vai ser uma multidão inumerável. Será una multitud innumerable. O nosso chamado hoje Nuestro llamado hoy é contar para os homens es contar a los hombres que a sua dívida que su deuda foi paga ya fue e os paga, seus pecados que sus pecados foram totalmente fueron totalmente perdoados. perdonados. Não ficou saldo devedor para No você. quedó ninguna cuenta para ti. Não ficou lá algo para você acertar no final. No quedó algo para que pagues al final. Totalmente. Totalmente pago. Você está livre. Tú estás Fique de libre. pé em nome de Jesus. Quédate de Dê um pie aplauso em ao nome de Senhor. Jesus. Aplauda ao Aleluia. Senhor nessa Glória a tarde. Deus. Amém. Amém. Vamos dar graças ao Senhor nessa hora. Vamos a agradecer al Señor en ese momento. Louvor vai subir. Erga suas mãos para os céus nessa hora e diga obrigado, Senhor, Levanta tus manos al cielo y dice porque gracias, Señor, os meus pecados porque mis pecados do passado, del pasado, do presente, del presente e do futuro y del futuro foram fueron completamente perdonados. Diga graças, Senhor, Dice gracias, Señor, porque o teu perdão porque tu perdón me alcançou me alcanzó e que hoje que hoy eu me torne eu me torno um instrumento em tuas mãos, em tus manos para levar essa boa nova esa buena noticia a todos os perdidos. a todos los perdidos. Eu me disponho Yo me dispongo a ir em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluya. Yo me siento completamente alimentado por la palabra de Dios. ¿Cuántos se sienten alimentados? Dime algo. ¿Será que existe algo mejor en este mundo que ser perdonado y saber que somos perdonados? No hay nada más importante que eso. Vamos a finalizar cantando esta canción y ya vamos a dar el intervalo en un ratito.